meus amores, vamos corrigir a tarefa que ficou aí, ó, do 1 ao 4. Fala assim pra mim, qual é a DTP? DTP não é a diferença de potencial? Ou se não a tensão, que é o U? Então, ele tá procurando o U, que deve ser estabelecido entre os terminais de um resistor ômico de resistência 20 ohms, então ele me deu o R. O R é 20 ohms. Para que o mesmo seja percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 4 amperes. Então, ele me deu o I. O I é a corrente elétrica. Então, ó, ele quer saber o U, que é a DDP, ou tensão. Ele me deu que a resistência é 20 ohms, me deu que a corrente elétrica é 4 amperes. Não precisa desse zero depois da vírgula, tá? 4,0 é 4. Eu não tenho a fórmula aqui. A tensão é a resistência vezes a corrente. Então, eu tenho aqui, ó. O U é o que eu tô procurando. Vai ser o R, que é 20, vezes o I, que é 4. 20 vezes 4. A tensão, então, nesses terminais vai ser de 80 volts. A número 2, ele fala o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui de novo, porque toda vez que volta ele dá esse problema. Na número 2, ele fala o seguinte, ó. A DTP entre os extremos de um resistor de 5 ohms, ó, ele me deu um resistor, então o R é 5 ohms. É igual a 10 volts, então ele me deu a tensão, a DDP, que é o U é 10. Ele quer a corrente elétrica. Então, eu tenho aqui, ó. Ele me deu que a resistência é 5, que a tensão é 10 e que é a corrente elétrica. A fórmula não é U igual a R vezes I? O U é 10, a resistência é 5 e a corrente é o que eu quero saber. A corrente tem que ficar sozinha, o 5 tá multiplicando, passa dividindo. Então, I vai ser, ó, 10 dividido por 5, 2 amperes, porque a corrente é em amperes. Tá? Que vai ser a letra B. Na número 3, ele fala o seguinte, ó. Ele me dá esse gráfico, tá vendo? Ele fala a curva característica de um resistor mantido a temperatura constante. O resistor é ômico, justifique. Olha aqui, ó. 1, 5, 2, 10, 30, 20, 40. Esse resistor, olha a curva é uma reta? Não. O resistor é ômico? Não. Justifique. A curva deveria ser uma reta. Para o resistor ser ômico, tem que ser uma reta. Ele tem que ser como se fosse uma função do primeiro grau. Deveria ser uma reta crescente, tá? Ele não é. Na letra B, ele quer a resistência quando a corrente for 10, ó. Se eu olhar aqui, o eixo X é corrente e o eixo Y é tensão. Quando a corrente é 10, ó, a tensão é U é 30. Eu peguei pelo gráfico, ó, corrente 10, U é 30, tá vendo? É onde liga. Então, eu tenho aqui, ó, U é igual a R vezes I. U é 30, a resistência é o que eu quero saber e a corrente é 10. A resistência vai ficar sozinha, o 10 tá multiplicando, passa dividindo. Então, a resistência vai ser 3 ohms. Agora, ele quer a resistência, se a corrente for 5, quanto que é a minha tensão, minha DTP, ó? Olha aqui no gráfico, ó. Quando a corrente for 5, ó, U é quanto? 20. Então, U é 20 volts. Então, ó, U não é igual a R vezes I? U é 20, a resistência eu não tenho e a corrente é 5. O 5 tá multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5 dá 4 ohms. Agora, na número 4, ele fala o seguinte, ó. Qual dos seguintes gráficos representa a corrente que atravessa um resistor em função da diferença de potencial entre externos de condutor que obedece à lei de Ohms? A letra A não é, gente, porque ele não pode ser constante, esse gráfico. A letra C é uma curva. A letra E é uma reta, só que ela é uma reta decrescente. Ela tem que ser uma reta crescente. Ela não pode ser nem decrescente, nem constante. Olha aqui a letra B, ó. É uma reta, não é crescente?
e passa pela origem, tá? O gráfico tem que ser uma reta que passa pela origem. E olha o ponto D aqui, ó, é uma curva. Então, tem que ser a letra B, tá? O gráfico que ele sempre representa, tá? A resistência ômica, porque é sempre o gráfico da corrente em relação à diferença potencial em relação à tensão, ele sempre tem que ser uma reta que passa pela origem, tá bom? Corrijam a atividade de vocês, tá? Beijos, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Tchau!